Fala galera, tudo bem? Maurício na voz, eu sou consultor da Taskit e nesse vídeo o meu objetivo é apresentar para vocês um aplicativo premium chamado DataMesh. Os aplicativos premiums estão presentes no inicializador da barra azul à esquerda, bem aqui, ó. Se você clicar aqui, vai ter essa grid aqui e você consegue ver os aplicativos, tá? Esses aplicativos, eles têm funcionalidades que o Smartsheet nativo não contempla. Com isso, eles fazem parte do Smartsheet Advanced. Agora, falando sobre o DataMesh, ele permite ao usuário sincronizar os dados entre planilhas e relatórios, somente dizendo ao aplicativo a planilha fonte e a planilha de destino, incluindo as células, né, e as colunas que vão fazer essas ligações. Se você, como usuário, parar para analisar esse aplicativo, seria parecido com o uso de fórmulas do tipo VLOOKUP e IndexMatch, porém com a vantagem de ser low-code e poder sincronizar as células mais complexas como hiperlinks e imagens em célula. Sendo assim, ele é recomendado quando se quer vincular conjuntos de dados comuns entre planilhas. Aqui você pode ver na tela que eu queria um exemplo, né? Esse exemplo a gente tem a base de clientes, que está bem aqui, com seus respectivos IDs. Aqui você tem os pedidos dos clientes. Então, o que a gente vai fazer é, quando colocar o ID aqui, ele vai acessar as informações da base de clientes, que são cliente, cidade e contato principal, e inserir nas determinadas colunas e linhas daqui, ok? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer essa ligação. Então, eu vou abrir aqui no inicializador, você vai aqui na barra azul à esquerda, clica na grade, clica aqui em Data Mesh, abriu o Data Mesh, vai ter essa cara aqui, tá? O dashboard dele. No canto superior direito, você clica em New Config. Em New Config, você vai selecionar, a primeira coisa que você vai selecionar é a planilha fonte. Então, a gente vai descer aqui, nesse workspace aqui que chama Video Release, clicar aqui na pasta de Data Mesh, clicar em Clientes, Next. Agora a gente vai selecionar a planilha alvo, ok? Então clica aqui em Video Release, clica em Data Mesh, clica em Pedidos dos clientes, clica em Next de novo. Values, aqui você vai selecionar o valor que vai ser a chave primária que vai conectar as duas planilhas, ou seja, o valor que você vai usar para acessar as informações da planilha fonte e copiá-las ou fazer um tipo de conexão entre a planilha alvo. Você vai ver no próximo passo. Mas vamos lá, primeiro essa parte aqui. Da planilha fonte, a gente vai colocar o cliente ID. Da planilha alvo, a gente vai inserir a coluna de ID da conta. Aqui em Data Field, você vai clicar em cliente, na fonte, e aqui no alvo você vai clicar em cliente também, e assim sucessivamente. Então, o próximo é cidade, aqui na fonte, cidade no alvo e, por último, contato principal na fonte e contato principal na planilha alvo. Então a gente vai para o próximo, agora a gente já mapeou as colunas, né, entre as planilhas, clica aqui em Next. Aqui você vai definir as opções. Então, pensando em opções, você vai sobrescrever os dados existentes. Para esse exemplo, eu vou inserir que sim, ok? Se ele verificar duplicatas, então, com o mesmo ID e afins, o que ele vai fazer? Ele escolhe primeiro o primeiro que ele encontrar, ou ele ignora as entradas. Eu vou colocar aqui para esse exemplo, para ele escolher a primeira entrada, a primeira que ele encontrar, ok? Aqui você tem o Data Mapping Formats, que pode ser Copy Data, Create Cell Links, ou Copy and Data and Add Data. Então, a primeira opção você vai pegar da planilha fonte os valores e copiar para a planilha alvo. A segunda opção, você vai criar um link de célula entre as duas planilhas. Essa opção é muito melhor quando você verifica que vai ter muita mudança de dados na fonte, na planilha fonte. E a terceira, você vai copiar e adicionar dados. Então, o que ele vai fazer? Sempre que mudar na planilha fonte, ele vai fazer um VLOOKUP na segunda planilha, na planilha alvo, e atualizar ou adicionar os dados. Para esse exemplo aqui, eu vou fazer só uma cópia básica, tá? Então, vou clicar aqui, o Copy Data. E por último, você tem a frequência da execução disso. Para a gente poder testar, eu vou clicar em Update Immediately, para atualizar imediatamente, tá? Aqui em Config Name, a gente vai colocar um nome qualquer, vou colocar test, underline data mesh, dá um next. Aqui você dá um overview de todas as escolhas que você fez. Eu vou colocar para adicionar e pronto. Nossa conexão, ela tá feita. Com a conexão feita, você pode verificar algumas coisas. Por exemplo, se você clicar aqui na engrenagem,
Você consegue verificar as configurações que a gente fez. Vou cancelar. Aqui você tem um histórico. É um log de que linhas vão ser afetadas, quais linhas foram afetadas. Eu vou mostrar para vocês a posteriori também. Aqui você pode trocar o proprietário, né? Enviando um novo e-mail para esse proprietário, que você pode deletar. Se você clicar aqui, você consegue rodar manualmente ele, tá? Sem o gatilho. E basicamente por aqui é isso. Vamos testar? Eu vou voltar aqui em pedidos dos clientes. Como eu tinha dito, eu criei um formulário aqui. Nesse formulário a gente vai pegar lá um código lá da base do cliente. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que é o C02. Clica aqui em pedidos dos clientes, escrever C02. O item que ele vai querer são teclados. Vou colocar 60 teclados. E vou colocar aqui os teclados custam R$80. Clicar em enviar. Pronto, foi enviado com sucesso. Quando você clica em enviar, se você abrir a planilha, que vai estar aqui em pedidos dos clientes, a priori, ele vai colocar só os valores que eu escolhi no formulário, né? Que foi o ID, o item, a quantidade e o preço unitário. E aqui eu fiz uma continha para multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Por que isso ocorre? Por que não passou ainda os valores? Porque ele tem um delayzinho para acontecer isso, ok? Mas ele vai pegar os valores de C02, que vai ser o Neri aqui, pegando o cliente, cidade, contato principal. Quando isso acontecer, eu vou até abrir o datamesh aqui de novo. Ele vai rodar o datamesh, tá vendo? A última vez que foi modificado foi às 16h40. Bom, como você viu, como eu falei antes, ele tem um delayzinho, mas apareceu aqui, ó. Cliente o Neri, cidade Sorocaba e o contato principal, seu Neri. Se você clicar lá em datamesh, eu vou atualizar aqui na página, e você clicar aqui na folhinha, você vai ver o histórico, né? Que uma linha foi afetada, né? E aí ele fez a cópia desses valores lá da planilha de clientes para a planilha de... basicamente, se você quiser clicar, você pode rodar manualmente, né? Mas como não foi inserida nenhuma linha na planilha de pedidos, ele não tem nenhuma linha afetada. E basicamente sobre o datamesh, e é isso, né? Então, o datamesh ele conecta as colunas de duas planilhas e a funcionalidade dele principal é ser um index match, um VLOOKUP, só que low code, porque essa é a ideia do Smart Sheet Advance, facilitar a vida no desenvolvimento para o usuário e para o desenvolvedor. Então, obrigado pela atenção, vou ficando por aqui.